E aí, pessoal, vamos fazer agora aquele resumo, porque aí vocês vão lá fazer as atividades, não é isso? Vamos para o nosso resumo de hoje, então? Indutor, né? O indutor é um dispositivo elétrico passivo, usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais, para armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada. Nós falamos muito de corrente contínua, né? Mas agora nós estamos falando de corrente alternada. Está aqui, ó, os indutores aí, vários tipos. O indutor é um núcleo enrolado de fios de cobre, geralmente, aí, né? Lembrando, pessoal, o seguinte, olha bem, esses fios, não é só pegar o fio e sair enrolando ele todinho assim, não. Você precisa, esse fio tem que estar isolado. Hoje utiliza uma resina. Ele é banhado numa resina e quando o fio encosta no outro, ele não dá curto, senão ele vira um bloco só. A corrente tem que circular dentro do fio, ela não pode passar pelo fio. Antigamente você não tinha uma resina, não tinha essa resina, tinha um plástico, né? É uma resina, então parece que ele está sem nada, mas ele está isolado. Encosta no outro e não passa corrente. Vamos lá então? Tudo bem? Normalmente é constituído a partir de um fio de cobre, como eu disse, ou outro material condutor enrolado em espiras em torno de um núcleo, né? Aqui, ó, sem núcleo, um núcleo de ferrite e um núcleo de ferro. Tem uns símbolos diferentes aí. Pode ver que aqui, ó, um tracinho, aqui pontilhado e aqui não tem nada, ó, sem núcleo, certo? Então, pode ter um núcleo ajustável, como nós vimos no tipo rheostato lá, né? E aqui tem outro de núcleo ajustável também, você pode movimentar. Nós temos o núcleo laminado, vimos na aula, certo? O material do núcleo varia de acordo com a aplicação do indutor, assim como também o número de espiras, né, que nós temos ali, certo? O fluxo magnético é a medida da quantidade de linhas de indução que atravessa uma superfície em função do tempo. Então, o fluxo é indutância vezes intensidade da corrente elétrica. Fluxo magnético. Tá? O fluxo magnético é dado em Weber, WB, RH, ampere, A. Lembrando que a primeira letra é maiúscula, geralmente, e a segunda letra minúscula, tá? Ó, nós temos uma imagem aí para vocês, a perspectiva, né? Várias perspectivas, de um lado, de outro, para você poder ver direitinho. Aqui, está de frente aqui da espira, né? Aqui está um pouco de lado da espira e aqui você está vendo o núcleo está do outro lado, né? Certo? Ó, a representação do indutor. Nós vimos aí que Faraday, a lei de Faraday, variação do fluxo pelo tempo, pelo intervalo de tempo, te dá a força eletromotriz. E aí, se você trocar essa variação de fluxo pela equaçãozinha, né, que fluxo é igual a L vezes I, então L vezes ΔI. A indutância não varia, mas a corrente sim. Quando há variação dessa corrente ΔI, em um circuito durante um certo tempo, ΔT, concluímos que há uma variação de fluxo, ΔΦ, que causa de fato o surgimento de uma força eletromotriz autoinduzida no circuito. Então, esse negativo é porque é de oposição. Nós já vimos na aula aí que sempre de oposição, tá? Se opondo ao fluxo. Lembrando aí, pessoal, que a indutância induzida, autoinduzida, se a corrente estiver crescendo, ela tende a se opor ao crescimento. Se estiver decrescendo, ela tende a se opor ao decrescimento. Então, sempre com essa oposição. Então, vamos lá, agora faça as atividades que daqui a pouco a gente volta. Atividade de sala, né? Então, o que vocês fizeram aí? Vocês fizeram as atividades e
agora nós vamos corrigir. Vamos ver como é que ficou então. Se tiver alguma dívida não, alguma dúvida, vamos sanar essas dúvidas agora. Olha aí, uma espira gira, a espira está aqui, ó. Essa espira é a espira quadrada, ó. Ela está girando, ó, o movimento aqui, ó, girando, com velocidade angular constante em torno desse eixo AB. Aqui tem um eixo aqui, tá? Numa região onde há um campo magnético uniforme, ó, o campo magnético aqui, xizinho, como nós temos o xizinho entrando, não esqueçam, confundi um pouquinho lá atrás, mas entrando, se fosse pontinho, estaria saindo. Podemos dizer que surge nessa espira uma corrente elétrica alternada. Surge nessa espira uma corrente elétrica contínua. Surge nessa espira uma força eletromotriz induzida constante. Surge nessa espira uma força eletromotriz sem que corrente elétrica circule na espira. A força eletromotriz na espira é nula. O que será que acontece então? Vamos analisar agora. Olha aí, com a rotação da espira, com velocidade angular, ângulo, né, girando o tempo todo, nós sabemos aí que essa é a representação de velocidade angular, vimos lá no primeiro ano, tá? Surge uma variação de fluxo ΔΦ através da espira. A variação essa que irá gerar uma induzida alternada, corrente induzida, mas alternada, tá? ΔΦ sobre ΔT e I é igual a E sobre R, né? Sabemos disso. Esse é o epsilon, né? É porque usou o Ezinho aqui, mas é o epsilon aí de força eletromotriz. E a variação do fluxo dividido pela resistência com o passar do tempo. E alternada, vai ficar alternando. Conforme vai girando, ele vai alternando. Tem hora que vai ficar paralelo com o campo, perpendicular ao campo e assim por diante. Então, alternativa A. Surge na espira uma corrente elétrica alternada. Certo? Então, a letra A ficou bem simples aí para entender. Vamos lá para mais um exercício. Então, está bem simplesinho, né? Olha, o exercício 2. Está entrando também o campo magnético, né? X. O fluxo magnético que atravessa a espira, aqui tem um fluxo atravessando essa espira aqui, tá? Ela é perpendicular, né, no caso aqui, ao plano. O plano nosso aqui é que está igual a tela, né? Igual a nossa tela que tem aí. E dirigido para o papel, entrando no papel. Se você estivesse no seu caderno, né? Aqui na tela, entrando na tela. Varia com o tempo, de acordo com a seguinte expressão. Já deu a expressão para você que φ é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes T. Certo? Dentro do sistema internacional, SI, está aqui, ó, SI. Então, tem que utilizar Weber, né, ampere e assim por diante, segundos. A resistência elétrica da espira é desprezível. Desprezou aí, na física a gente despreza tudo quase. Mas ela está ligada a um resistor de 5 ohms, está bem aqui o resistor. Então, vamos determinar. Letra A. O gráfico do fluxo em função do tempo. Vamos fazer um gráfico. Aqui tem uma função. Vocês estão acostumados com a professora Lucia, o professor Maurício aí, sobre fazer gráfico. Certo? A força eletromotriz induzida, depois do sentido da corrente no circuito, vai girar nesse sentido ou nesse, né? A intensidade dessa corrente, o valor dela. Então, vamos ver? O gráfico do fluxo. Olha bem, para fazermos o gráfico, vamos determinar alguns pontos. Lembra da tabelinha lá, que você faz uma tabelinha, acha os pontos, olha aí. Você coloca a função, né?
Supondo t igual a 0, 1, 2 e 3. Até 3 está bom, aí você forma 4 pontos já dá para você formar o gráfico. Substitui, né, o t no lugar do 0, o resultado é o φ. Então, 0 multiplicado por qualquer número, 0. Quando você coloca o 1, você multiplica só 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. E o 10 a menos 2 você repete. Aqui, 2 vezes 2, 4. 10 a menos 2 repete. 3 vezes 2, 6. 10 a menos 2 repete. Tá bem simplesinho, não tem dificuldade nenhuma aí. Certo? Olha aí o gráfico. É só colocar os pontos, né? Primeiro ponto. 0 é 0. 1 vai ser o quê? 1 vai ser 2. Vezes 10 a menos 2. Olha aqui, ó. Para não ficar repetindo 10 a menos 2, colocou ele aqui em cima. Quando for 2, vai ser o quê? 4. 10 a menos 2 já está lá. Quando for 3, vai ser 6. E aí, ó. Simples o gráfico. Certo? Lembrando que 2 vezes 10 a menos 2 é 0,02, né? E só seria uma parábola se o t fosse ao quadrado. Os números não tem nada a ver. Então, claro que aqui era uma reta, né? Estava na cara. Nós temos a equação de primeiro grau, tem que ser uma reta. Vamos ver a força eletromotriz. Analisando aquele gráfico que nós montamos, percebemos que o fluxo varia em uma taxa constante, dado por essa equação. Olha bem, está aí. Então, o gráfico foi dado. No intervalo de tempo aí de 0 e 1, nós temos uma variação de φ. Né? Olha bem. Isso, claro, que os outros intervalos vão ser iguais, porque é uma reta. Não é ΔΦ sobre ΔT? O ΔΦ foi tirado aqui, o ΔT foi tirado aqui. É o contrário os dois, tá? Lembrando que você tem que olhar o contrário, né? Então, olha bem. ΔΦ, 2 vezes 10 a menos 2, lembrando que quando você pega de 0 a 2 dá 2, mas esse 10 a menos 2 já estava aqui no gráfico. E aqui de 0 até 1, 1 menos 0 é 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes 10 a menos 2. Menos, né, é da equação. 2 vezes 10 menos 2, volts. Lembra que força eletromotriz é tensão, então dado em volts. Qual é o sentido da corrente? O campo magnético está saindo do plano. Aqui, vamos ver. E o campo magnético entrando. Então nós temos aí, prestar bastante atenção, que vai depender do sentido da corrente, vai depender desse campo. Como o fluxo indutor está entrando na tela, ou no papel, se você tiver no seu caderno, está crescendo. A corrente induzida cria um fluxo saindo do papel contrário. Lembra? Se estiver entrando na televisão, saindo da televisão. Para isso, a corrente deve percorrer R da esquerda para a direita. Então, olha bem. Por quê? Saindo, né? Tudo bem? A intensidade dessa corrente. I é Y sobre R, né? Nós já vimos que é 2 vezes 10 a menos 2, né? Pegando lá, a resistência foi dada como 5 ohms. 2 dividido por 5 é 0,4. Então, se você transformar aqui, não é necessário, mas se você transformar em notação científica, né? Você teria 4 vezes 10 a menos 3, que é mili. 4 miliamperes. É mais fácil de... A gente sempre fala em mili, né? Uma corrente bem pequena. Mas vimos lá em choque elétrico que isso aí é suficiente para machucar a gente, né? De 4 a 10 miliamperes lá. Bom, questão fácil, vamos para a nossa questão de Enem? Estamos sempre aí, se liga no Enem, né? É no final do ano, mas tem que se ligar desde já. Durante o intervalo de tempo de duração igual a 5 vezes 10 a menos 2 segundos, já deu o tempo para vocês, ΔT, porque é a duração de intervalo de tempo, uma inspira percebe uma redução de fluxo de 5 Wb. Fluxo é dado em Weber. Então, variou de 5 para 2. Isso quer dizer que é 5 menos 2 a variação. Estava em 5, foi para 2. Então, calcule a força eletromotriz média.
Opa! E interprete o sinal do resultado. Certo? Essa é bem simples, né? Olha aí, ó. A média, vamos fazer uma média aí. ΔΦ foi dado que é 5 menos 2. No caso final, foi de 5 para 2. Então, fluxo final menos fluxo inicial. 2 menos 5. E, lembrando que aqui foi dado o tempo de 5 vezes 10 a menos 2 segundos. 2 menos 5 é menos 3, né? Menos com menos vai dar mais ali, já vimos isso. Então, menos com menos, e 3 dividido por 5 é 0,6. Nós já vimos aí que aqui nós temos a potência menos 2. Ela está embaixo, vai para... Opa, desculpa aí. Ela está embaixo, vai para cima e fica mais 2. Por que que fica mais 2? Esse mais aqui não ficou bonito, não. Por que que vai ficar mais 2? Olha bem. Menos 3... vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Menos 3 vezes 1, 3. Então, tinha um 10 elevado a 0, não precisa colocar. Vai para cima, 0, menos 2. Menos com menos é mais, então 0 mais 2. Então, ao invés de você fazer isso toda vez, só troca o sinal de menos para mais. Pronto. Já ficou aqui, 0,6 vezes 10 ao quadrado. Sabe que 10 ao quadrado é 100, 0,6 vezes 100 dá 60. Então, nós temos aí 60 volts. Essa, na verdade, é a nossa força eletromotriz. Eu acho que ficou bem fácil aí de enxergar. Tá? Olha aí, uma questão... falando da força eletromotriz média, deu variação no fluxo e deu intervalo de tempo. Então, não tem aí muita dificuldade. Pessoal, olha bem, nós vimos aí que a indutância, né, depende dessa variação de fluxo. Nós falamos sobre a lei de Faraday. Vamos voltar nesse assunto mais tarde em eletromagnetismo, nós tivemos na unidade 3. É um assunto que a gente só começou porque é indutância agora. Não precisa preocupar que você vai entender melhor essa questão de variação de fluxo, o que se opõe à variação do fluxo, a lei de Faraday, a lei de Lenz, todas elas vão ser trabalhadas com vocês ainda no nosso curso do terceiro ano. Algumas coisas a gente está antecipando e dando um gostinho da curiosidade. Você pode até procurar saber um pouco mais, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar da força eletromotriz, no eletromagnetismo, tudo isso, tá bom? Todas essas leis. Então, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula.